Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Além de adorar a Deus, poder cercar a sua mesa, tomar a Santa Ceia, onde o nosso pastor, daqui a pouco, ministrará para todos nós. Quero agradecer ao nosso pastor pela oportunidade, apesar de ser uma grande responsabilidade, mas nos enche de alegria a confiança do nosso amado pastor presidente, e quero pedir as orações para que Deus tenha misericórdia do vaso e, se Ele quiser, nos conduzir uma palavra. Para este fim, convido-vos a ler um texto, palavra de Deus, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Ele diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quem diz amém? Meus amados irmãos, a palavra de Deus é sempre viva, é sempre nova, e a cada dia que a lemos, o que a ouvimos, o Espírito Santo conduz ao nosso coração uma mensagem de edificação, de consolo e, quando preciso for, de exortação, nos conduzindo a um caminho onde nós trilhamos e vamos crescendo na fé, na graça do Senhor Jesus, e ao final de cada leitura, de cada momento de ouvir a ministração da palavra, nós saímos edificados, consolados e crescemos no conhecimento, na graça e na fé de nosso Senhor Jesus Cristo. De forma que é um momento mais importante e mais nutritivo do crente é quando ele para ouvir a voz de Deus por intermédio da sua palavra. E neste culto não é diferente. Neste culto, em sua liturgia, é dada uma oportunidade para que a igreja pare para se alimentar da palavra do Senhor. E esse texto, quando soube, agora à tarde, o pastor nos comunicou desta possível oportunidade, nos encheu o coração de temor, de tremor, mas veio ao coração este versículo registrado nesta carta que todos nós a conhecemos, o que diz nele. A palavra de Deus nos faz entender, à luz da carta aos Romanos, capítulo de número 10, versículo 17, que a fé não é um sentimento subjetivo, não é aquele sentimento inato que nasce conosco e que diariamente nós somos levados a fazer declarações como: eu vou trabalhar, quando eu voltar, resolvo isto. Quem garante que eu volto? Mas aquele sentimento me faz declarar isto. Alguém que pega um avião e há algumas horas chega no estado de São Paulo e diz: quando eu chegar, resolvo. Quem garante que o avião vai pousar em segurança? Mas aquele sentimento comum já o faz declarar isso. A fé que a Bíblia aborda não é este sentimento. A fé, ela é um sentimento que é provocado. Ela tem um agente que provoca. O agente é a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra do Senhor. A fé, ela tem um autor.
ela tem um consumador. A Bíblia nos diz, no texto que lemos, no versículo 2, que Jesus é o autor. A fé bíblica inicia nele. A fé que salva inicia nele, caminha por ele, termina nele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. À luz de Efésios 2, capítulo 2, versículo 8, esta fé, ela opera em nós a salvação. É claro que é pela graça, mas a fé nos faz encontrar por meio da graça a salvação em Cristo Jesus. À luz de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, a fé nos faz viver uma vida piedosa de forma que agradamos a Deus. Diz o texto ali que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Também Hebreus, capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz que o justo vive por meio desta fé. Sem ela, a gente não sobrevive, não professa, não caminha, não termina a jornada na vida espiritual. À luz de Romanos, capítulo 4, versículo 16, a fé que nós pregamos nesta noite nos faz alcançar a promessa. A promessa de Deus, principalmente as promessas individuais, ela é dada em um tempo e se cumpre em um outro tempo. Geralmente, as promessas de Deus, elas são mais altas do que a nossa capacidade, do que a nossa condição. As promessas de Deus sempre será maior que a gente. E o tempo entre a promessa feita e a promessa cumprida requer em nós um comportamento de resistência, de resiliência, um comportamento de que, em meio às lutas que vão se levantar no transcorrer daquele caminho, precisamos permanecer firme, guardar o amor, guardar a fé, guardar a esperança e assim alcançar a vontade de Deus. E uma vez feita a vontade de Deus, diz a Bíblia, alcanceis a promessa. Então a fé nos faz alcançar a promessa. Mas também, à luz de Hebreus capítulo 11, a fé, e versículo 2, a fé nos faz alcançar testemunhos. E nossos testemunhos, as nossas experiências de vida por meio da fé, elas nutrem a fé de uma geração que vem depois de nós. No capítulo 11, a partir do versículo 4, a Bíblia apresenta ali alguns personagens que obraram grandes obras, mas não pelas suas capacidades, não pela sua intelectualidade, mas sim por meio da fé. No versículo 4, Abel ofereceu sacrifício. No versículo de número 5, Enoque agradou a Deus e foi trasladado pelo Senhor. No versículo de número 7, Noé foi avisado e Deus o convocou para que por meio dele e sua família fosse salvo do dilúvio. No versículo 8, Abraão, sendo chamado, obedeceu. No versículo de número 11, Sara, sem ter condição física nenhuma de dar à luz, ela dará à luz a uma criança. No versículo de número 17, Abraão ofereceu por fé seu filho Isaque em sacrifício. No versículo 20, Isaque abençoou Jacó. No versículo de número 21, Jacó, próximo da morte, abençoou os filhos de José. No versículo 22, José, próximo da morte, fez menção da ceia dos filhos de Israel, acerca dando ordem de que seus ossos não ficassem no Egito. No versículo 23, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por sua mãe. E daí por diante, então entendemos, meus amados irmãos, que por meio da fé, nós podemos, em Cristo, não em nós, não na nossa capacidade, não na nossa intelectualidade, não na nossa versatilidade, mas em Cristo, porque nele podemos tudo. Em Cristo obramos obras poderosas, gloriosas, que Cristo será glorificado em nós, de forma que o que Deus faz em nós não nos projeta, mas nos esconde, projeta Cristo, projeta a glória dele, porque Deus não prepara palco para quem ele chama, Deus prepara deserto, Deus prepara vale, não nos palcos que nós crescemos, mas nos desertos, nos vales, nas noites, nas tribulações, nas lágrimas, é que nós crescemos e pela fé alcançamos a vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, tendo recebido esta fé,
E por ela, e ela em nós não se torna inoperante. Quando nós abraçamos esta fé que nos salvou, ela nos movimenta, nos impulsiona, e ela nos propõe a andar um caminho, ela nos propõe a correr uma carreira. Volte ao texto, por favor, do capítulo 12 da carta aos Hebreus, versículo 1. O texto diz assim: uma vez discursado sobre a fé, no capítulo 11, no capítulo 12, o escritor diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então esta fé, ela nos propõe correr a carreira, e sempre que nós entendemos que precisamos correr esta carreira, a fé sempre vai nos proporcionar a carreira, para correr a carreira, e a direção é correr sempre em frente. A fé nunca vai nos propor a carreira de voltar atrás, a carreira de recuar, a de desistir. A carreira sempre será proposta para seguir em frente. Daniel capítulo 12, versículo 13, o livro de Daniel encerra dizendo: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3, e no versículo de número 13, até o versículo 14, olha a expressão que o apóstolo Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me, diga assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avanço para aquelas que estão diante de mim, prossigo. A fé nunca vai dizer desista, recue, volte atrás, pare. Ela vai dizer prossiga, avance, continue. Está difícil, prossiga. Está difícil, prossiga. Está doendo, prossiga. Aleluia. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. A fé vai dizer prossegue, companheiro, servo de Deus, serva de Deus, jovem, adolescentes. O Espírito Santo nos diz: prossegue. Aleluia. Esta é a proposta da fé, é prosseguir. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e versículo 39 diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não vai ter alegria, não vai ter alegria nele. O 39 nós nos incluímos, diz assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram, que desistem, que retornam para a perdição, mas nós somos daqueles que avançam, daqueles que prosseguem, daqueles que creem para a conservação da alma. Louvado seja o nome de Jesus. Evangelho de João capítulo 6, versículo 32 a 35. O Senhor diz aos que estavam ali, a multidão que ele ouvia, o Senhor diz: eu sou o pão da vida. E aí, esse discurso não foi favorável aos ouvidos daqueles que estavam ouvindo aquela mensagem. Versículo 60, a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: é dura essa mensagem, e voltaram para trás. E quando Jesus percebeu que estavam voltando, Jesus disse no versículo 66, diz assim: e desde então muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, os que voltavam, Jesus disse aos 12: vocês querem ir também? Vocês querem voltar também? É preciso perceber que ali eles pararam, olharam um para outro, não souberam o que responder. Mas Pedro, falando pelo grupo, disse: Senhor, para quem iremos nós? Aleluia! Nós temos crido e temos percebido que tu és o Cristo. Não dá para voltar. Vem luta,
continua. Enfermidade, continua. Desprezo, continua. Angústia, continua. Vem noites, continua. Vem injustiça, continua. Vem perseguição, continua. Vem guerra, continua. A igreja não anda para trás. A igreja olha para Cristo e anda em frente em direção ao prêmio da eterna vocação. Aleluia. A fé sempre vai me propor correr a carreira andando para frente. Quem diz amém? Segundo lugar, a fé sempre me proporcionará correr a carreira em direção a Cristo. Toda a fé que me conduz a alguém que não é Cristo, não é a fé que a Bíblia prega. A fé sempre me conduzirá a Cristo. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, versículo 24 ao 34. Vocês conhecem, todos nós conhecemos esta história. Esta senhora, que em dado momento da sua vida, 12 anos após a luta com a enfermidade que lhe definhava hormonalmente, fisicamente, era possível perceber que ela tinha um quadro clínico muito desconfortável. A sua vida, porque era um fluxo de sangue constante, que durante 12 anos, certamente havia um problema hormonal com aquela mulher, havia um problema emocional com aquela mulher, certamente ela tinha uma anemia muito profunda, perdendo sangue durante 12 anos, e a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha, com médicos, com exame, com isto, com aquilo, e duas coisas lhe aconteceram. Primeiro, não lhe curava. Segundo, o quadro só piorava. Ela foi, quem sabe, ao ginecologista, ela foi a um clínico geral, ela foi ao hematologista, ela foi a tantos outros médicos e nada resolveu sua situação. Até que diz a Bíblia, no versículo 24 por diante, que ela ouviu falar de Jesus. A razão vai me levar a um caminho desgastoso, a um caminho oneroso, a um caminho incerto. A razão nunca vai garantir a minha vitória. A fé me levará a Cristo. E o que Cristo quer de mim? Um pequeno gesto, uma pequena atitude. Aleluia. Ela ouviu falar de Jesus, caiu em si e disse: se eu tão somente procurá-lo, ao encontrá-lo, e por trás dele, agachando-me, tocar na orla das suas vestes, eu ficarei sarada. E ela sai, e acontece isso, e os irmãos já sabem o que aconteceu. Ela toca na orla da veste de Jesus, e instantaneamente, diz a Bíblia, ela ficou sarada. Despertou virtude em Jesus e ficou sarada. Glória a Deus. Também, meus amados irmãos, a fé nos propõe a correr risco no caminho. O caminho que a fé nos propõe correr, nos propõe andar, ela vai nos propor a correr riscos por meio dela. Porque por meio dessas experiências dolorosas, chorosas do caminho, nós vamos amadurecer e crescer em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 31 até o versículo 38, a Bíblia vai dizer de alguns irmãos que tiveram que correr risco, mas que adquiriram experiências, não só para a sua vida, mas ainda hoje nós nutrimos a nossa fé pelo testemunho daqueles irmãos. No 35, no 32 por diante, a Bíblia vai falar de alguns nomes. Diz assim: que mais direi? Me faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, pela fé, praticaram justiça, pela fé, alcançaram promessas, pela fé, fecharam a boca do leão, pela fé, apagaram a força do fogo, pela fé, escaparam do fio da espada, pela fé, da fraqueza tiraram força, pela fé, na batalha se esforçaram e puseram para fugir
os exércitos inimigos. Aleluia! O 35 vai dizer que mulheres, pela fé, receberam ressurreição dos seus mortos, mas também vai dizer dos riscos que esses irmãos correram, mas não negaram a sua fé. Vão dizer, pela fé foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros irmãos, que seus nomes não apareceram aqui, mas tantos outros, diz a Bíblia, pela fé, para guardar a fé, para reter a fé, para resistir à fé, para esconder a fé, diz a Bíblia, eles experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, foram cerrados, foram provados, foram mortos à espada, andaram vestidos de pele de ovelhas, foram desamparados, foram aflitos, foram maltratados. Mas o bonito diz no versículo de número 38, diz, estes homens, o mundo não é digno. Aleluia! Mas venceram por meio da fé os riscos que correram. Meus amados irmãos, mas também nessa carreira que nós corremos pela fé, a fé nos garante a vitória sobre o mundo e segue sobre o mundo em seu sistema opressor que nos odeia, que nos persegue, que nos injustiça. A Bíblia diz no livro de João, capítulo de número 15, versículo 18 e 19, que nós somos odiados simplesmente pelo simples fato de não pertencemos a este mundo. Aleluia! Mas por esta fé, nós somos vitoriosos ao vencer esse sistema cristofóbico que persegue o crente, que persegue a igreja. Em João 15, 18 e 19, Jesus disse que o mundo nos aborrece. Mas em Mateus capítulo 16, do 13 ao 18, Jesus encerra dizendo que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Mas também na carreira da fé, a Bíblia diz que por esta fé nós vencemos o mundo. João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 4 diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós vencemos o mundo com as suas acusações, com as suas perseguições, com as suas lutas contra nós, com as suas guerras. Capítulo 8 de Romanos, eu vou concluir agora, capítulo 8 e versículo de número 31 por diante, diz a Bíblia, que diremos pois a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? 33 diz assim, quem intentará acusação contra aqueles que Deus escolheu? É Deus quem os justifica. 34 diz assim, quem os condenará? Pois foi Cristo que morreu por nós. O 35 diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Os elementos deste mundo não são suficientes para subtrair do teu coração a fé que Cristo colocou a partir da sua salvação. Aí ele diz, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, nada disso pode separar. Está escrito no versículo de número 37, mas sobre todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí Cristo vai ao extremo, porque estou certo que nem a morte, que nem a vida, que nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem profundidade, nem nenhuma criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O mundo se levanta contra a igreja, mas a igreja pela fé vai vencer o mundo. E eu concluo com o Salmo 46, que nos diz, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude,
ainda que os montes se transportem ao meio dos mares, ainda que as águas rujam, ainda que as águas se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Versículo 5 diz: Deus está no meio. Aleluia, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se manteram, mas Ele, o Senhor dos exércitos, levantou a sua voz e a terra se derreteu. Versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A igreja segue, a igreja continua, a igreja avança, porque o que move a igreja é a fé que abraçamos em Cristo Jesus. Levanta a cabeça, guarda o amor, guarda a esperança, guarda a fé e prossegue. Amém.